Olá pessoal, nesse vídeo eu vou fazer uma comparação entre os seus ganhos levando um objeto no Uber Flash e em uma viagem levando um passageiro no Uber X, tá? Vou fazer uma pequena comparação aqui dos seus ganhos, tá? Lembrando pessoal que o Uber Flash é uma categoria destinada à entrega de objetos de pequeno valor, tá bom? E de pequeno volume também, né? É, Eu liguei no suporte, pessoal, para saber quem poderia fazer entrega de Uber Flash, e a resposta que eu recebi é que precisaria ser motorista categoria diamante e receber um convite para participar das entregas. Só fazendo um parênteses, né, para quem já precisou do suporte da Uber, não é muito confiável, né? Isso não é tão bom, mas me pareceu bem coerente, já que quando surgiu o Uber Flash, eu estava na categoria platina e não recebi o convite. Depois que eu me tornei diamante, eu achei que eu fosse de imediato receber o convite, mas não recebi. Depois de um tempo, eu aguardei um tempo e depois eu recebi o convite, tá? Então, embora o suporte não me pareça muito confiável, nesse ponto foi bem coerente, tá? Só quando eu me tornei diamante e depois de um tempo eu recebi o convite, eu pude fazer as entregas, tá? Então, a princípio, o, o requisito é esse, é ser diamante e receber o convite da Uber para participar do Uber Flash, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui na comparação, pessoal. As duas viagens que nós vamos comparar foram realizadas no dia 25 de dezembro deste ano, 2020. Uma delas no Uber Flash, e essas 20 horas e 2 minutos foi feita pelo Uber Flash, e essa de baixo aqui, pessoal, às 19h49 pelo Uber X. Aqui vocês podem ver que as duas estavam no valor dinâmico, mas isso não altera para a gente fazer a comparação dos valores, tá bom? Eu vou fazer um cálculo também da taxa da Uber, mas também não influencia o valor que a Uber recebe, não influencia nos nossos ganhos, tá? E vamos fazer aqui a comparação, pessoal. Vamos entrar primeiro na viagem realizada pelo Uber Flash. Olha só, pessoal, vamos direto aqui para a composição dos ganhos, tá bom? Olha só, valor base R$ 1,50, o valor recebido por quilômetro percorrido R$ 1,05 e o valor recebido por minuto 19 centavos, tá? O valor dinâmico aqui estava 1,3, mas não muda para a gente fazer os nossos cálculos, tá bom? Vamos mais embaixo aqui, mais informações só para a gente saber quanto o usuário pagou. Olha só, o usuário pagou R$ 46,06 e a Uber ficou com R$ 8,19, tá? Essas duas informações, o quanto o usuário pagou e quanto a Uber ficou, vão ser importantes só para a gente calcular a taxa da Uber neste caso, tá bom? Mas nossos valores, os nossos ganhos não mudam, tá? Os nossos ganhos é valor base, e o tempo que a gente levou com o objeto ou o passageiro. Tá? Aqui está o valor dinâmico, neste caso tem dinâmica, mas a composição dos valores é essa, tá? Então vamos dar uma olhada agora na outra corrida realizada pelo Uber X. Vamos lá, pessoal. Olha só, pessoal, vamos direto aqui para os ganhos, tá bom? Para a nossa composição dos ganhos. E olha só, pessoal, os nossos ganhos exatamente a mesma coisa, tá? O valor base R$ 1,50. A distância a gente recebe R$ 1,05 por quilômetro. E por tempo, por minuto, a gente recebe 19 centavos, tá? Exatamente o mesmo valor no Uber Flash e no Uber X, tá? Aqui também tinha o valor dinâmico, tá? Mas isso não muda para comparação, tá? E vamos ver aqui também, só para a gente ver a taxa da Uber, mais informações. Olha só, pessoal, neste caso do Uber X, o passageiro pagou R$ 14,41 e a Uber recebeu nesta viagem R$ 3,14, tá bom? Esses foram os valores nas duas corridas, tá bom?
Então você já pode ver que não há diferença de valores recebidos, não há diferença nos seus ganhos da Uber Flash para a Uber X, tá bom? O valor é R$ 1,50 de preço base, R$ 1,05 por quilômetro percorrido e 19 centavos por minuto para as duas categorias, tanto Uber Flash como Uber X, tá? Eu vou fazer um cálculo só para saber a taxa da Uber, tá bom? No caso da viagem pelo Uber Flash, como a gente viu, a Uber ficou com R$ 8,19 e o passageiro pagou R$ 46,06. Dividindo, fazendo essa divisão, a taxa da Uber foi de 17,78%, tá? Isso no caso do Uber Flash. No caso do Uber X, o passageiro pagou R$ 14,41 e a Uber ficou com R$ 3,14. Dividindo R$ 3,14 por 14,41, o Uber foi de 21,79%. Ou seja, nesse caso aqui, lembrando, pessoal, que a taxa da Uber é variável. Nesse caso aqui, a viagem pela Uber Flash ficou um pouquinho menor a taxa da Uber, tá bom? Nesse caso, a taxa da Uber foi um pouco menor, mas repetindo, os nossos ganhos não mudam, tá bom? A gente recebe o mesmo para viagens de Uber X e de Uber Flash, tá bom? Sendo que se a taxa da Uber for menor em todas as corridas de Uber Flash, o passageiro vai pagar um pouquinho menos quando for Uber Flash, mas você não ganha menos, tá bom? Você ganha sempre o mesmo valor, tá? E é isso aí, pessoal. Você já conhecia o Uber Flash? Você já fez corridas pelo Uber Flash? Você sabia dos valores que você recebe para fazer corridas pelo Uber Flash? Comenta aí para a gente conversar um pouquinho. Obrigado mais uma vez que você que assistiu até o final e até a próxima.